Bom dia, alunos. Meu nome é Marcos Vinícius, sou professor de vocês de língua portuguesa. E hoje nós iremos ter a segunda aula sobre variação linguística, né? Que é o uso do português informal e o português formal, né? É português formal ou informal? Então, nós vamos ver isto hoje nesta aula. Em qual situação vocês falariam inteiramente à vontade? No caso, seria o português informal. E em quais vocês teriam mais cuidado, escolhendo as palavras, refletindo mais sobre a impressão que irão causar, que no caso seria o português formal. Vamos ver um pouco sobre linguagem formal e informal. A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos, ou seja, um em contexto mais formal e outro mais informal. Então, vamos ver o que se trata a linguagem mais formal. A linguagem formal, também chamada de culta, né, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Então, o que se trata essa linguagem formal? A gente tem que ter o uso correto das normas, né? A linguagem ela é utilizada em um certo grau de formalidade. É chamada variante culta. Tá? Onde nós utilizamos a linguagem formal? Em situações mais formais, como discursos, entrevistas de empregos, palestras, concursos públicos, né? Em documentos oficiais, e geralmente ela é utilizada quando falamos com superiores, autoridades ou públicos, né? Temos todas essas peculiaridades quando nós utilizamos a linguagem formal. A linguagem formal, né, ou coloquial, ela representa a linguagem cotidiana que a gente utiliza no dia a dia, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. A linguagem informal, gente, ela é mais casual e espontânea, né? Fugindo assim um pouco das normas gramaticais. Não precisa seguir tanto as normas, né? E onde que nós utilizamos a linguagem formal? A linguagem formal é utilizada em conversas cotidianas, em mensagens, né? De celular, né? E geralmente é usada em conversa entre amigos e familiares. Vamos ver aqui agora um quadro onde que nós podemos ver uma situação social e qual português a gente utiliza nessa situação. Em uma balada com amigos, pessoal, alunos, qual português que é utilizado nessa situação social? Então, numa balada, como que eu falei, a linguagem informal, ela é mais para quê? Ela é mais para conversa com familiares, com amigos. Então, nesse caso, dessa situação social, em uma balada, nós vamos utilizar o quê? O português informal. Num seminário na escola, ou seja, num seminário na escola, nós temos uma coisa mais formal, né? Então, como nós falamos, em situações mais formais, discursos, entrevistas, então, nesse caso, a gente vai utilizar o português formal. No churrasco em família, mesma coisa, a gente vai utilizar o português informal, que é uma coisa mais espontânea, para pedir um favor a um desconhecido. Então, nesse caso aí, a gente vai estar utilizando o quê? O português formal. Por quê? É uma pessoa que a gente não tem muito conhecimento, que a gente não tem muita intimidade, então você vai utilizar um português mais formal para falar com essa pessoa.
Para desmarcar um combinado com um amigo, é a mesma coisa que nós falamos. Com os amigos, a gente usa mais aquela linguagem informal, né? Para desmarcar um combinado com a mãe de um amigo. Isso aí, nós não vamos falar informalmente com a mãe de um amigo, né? Então, nesse caso aí, a gente vai utilizar uma linguagem mais formal, né? Nesse caso. Então, eu acredito que vocês tenham visto, utilizado, que nós podemos usar tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal, dependendo da situação que nós estamos, né? Eu vou propor para vocês agora, depois de todos esses conhecimentos que vocês tiveram aí sobre a formação da linguagem formal e informal, nós vamos fazer uma proposta de uma produção, né? No caso, vocês teriam que desenvolver 2 textos. Eu gostaria que eu vou desafiar vocês a escrever 2 textos, um no WhatsApp para os colegas e uma carta para um diretor. Então, nós vamos ver. Você participa do Grêmio Estudantil de sua escola. Depois de uma reunião, o grupo decidiu batalhar para transformar uma parte do gramado da escola em campo de futebol. Para dar prosseguimento a essa intenção e verificar a viabilidade da ideia, foi feita a proposta de encaminhar 2 textos sobre essa pauta. Um WhatsApp para um grupo de estudantes da escola. O objetivo é informar a todos sobre os detalhes da proposta e os motivos que levaram o Grêmio a requerer a formalizá-la. Uma carta dirigida ao diretor da escola para solicitar a transformação do espaço do gramado no campo de futebol. Então, vocês estão verificando que nós temos 2 situações. Uma que nós vamos utilizar o português informal, que é a utilização do WhatsApp, né, para os colegas, e o outro que nós vamos utilizar uma carta que vai ter que ser um português mais formal, né? Eu gostaria que eu vou dar um tempo para vocês desenvolverem essa proposta, essa produção, e depois nós vamos discutir. Enquanto isso, eu vou colocar no quadro, eu vou colocar aqui um slide para vocês, e no qual nós vamos também fazer algumas perguntas, e eu gostaria que vocês respondessem no caderno de vocês, junto com a proposta de vocês, a produção, e depois eu vou recolher todo esse material para corrigir e para nós darmos a nota. No final, que vocês terminarem de desenvolver o texto de vocês, eu vou convidar alguns alunos para que possam fazer a leitura em voz alta da produção de vocês. Nesse caso, aí, a turma vai verificar e nós vamos tirar algumas evidências no texto dos colegas, evidências tanto do inglês formal quanto do inglês informal utilizado no texto dos colegas. Eu vou passar para vocês aqui. Gente, vamos verificar que nós temos que utilizar o português formal, que é para o diretor, e o informal, que é o WhatsApp dos colegas. Eu gostaria de colocar algumas perguntas aqui para vocês também sobre esse texto que vocês vão elaborar. Quem é o enunciador, né, do texto de vocês? Quem é o enunciador? O que vocês sabem sobre enunciador? Enunciador é aquela pessoa, é aquele que fala ou escreve o texto. No caso, o enunciador do texto, quem vai ser? Vocês, a pessoa que está escrevendo. Quem é o destinatário? O destinatário, no caso, vai ser ou a pessoa que vai receber. No caso, vai ser ou o diretor da escola ou o colega de vocês. Outra pergunta que nós temos aqui é:
qual é o lugar físico ou virtual em que o texto será vinculado? Bom, no caso da carta para o diretor, o meio físico será a carta, que vai ser escrita de uma forma mais formal, né? Um português mais culto. Não é isso, gente? Vocês já sabem que, para esse tipo de produção, vocês deverão utilizar o português formal, né? E o meio virtual será a mensagem de WhatsApp, onde vocês vão utilizar uma coisa mais informal, ou seja, vocês vão utilizar uma linguagem mais espontânea, fugindo um pouco da gramática, não é isso? Então, eu acredito que todos já estão sabendo sobre isso aí. E qual o registro a ser empregado? Mais formal ou menos informal? Então, é o caso que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Na carta que vai ser destinada ao diretor da escola, nós vamos utilizar um português mais formal, cuidando um pouco da gramática e tudo. E no WhatsApp dos colegas, uma coisa mais informal, não é isso? Ok. Vou dar um tempo para vocês e depois eu vou chamar alguns alunos para ler a produção em voz alta para nós. E eu vou pedir aos alunos que anotem as evidências, né, do português formal ou informal na produção de cada aluno, correto? Eu vou dar um tempo e vamos dar continuidade na aula. Eu gostaria que vocês comentassem as diferenças entre as mensagens criadas para os colegas, para o diretor da escola, né? E assim, eu acredito que nós podemos ter mais conhecimento, né, sobre a utilização das duas linguagens, a linguagem mais culta e a linguagem coloquial, ou seja, o português mais formal e o português informal. Eu vou pedir que vocês anotem todas as evidências e, ao final das leituras, eu vou recolher o material das produções para a nota. Bom, a gente vai finalizando a nossa aula assim que eu recolher todas as produções e eu espero, pessoal, que aqui vamos finalizando a nossa aula. Eu espero que todos que o conteúdo que nós vimos hoje, vocês tenham conhecimento onde utilizar e em qual situação utilizar o português formal ou informal. Eu agradeço a todos pela aula de hoje e obrigado e até a próxima aula. Obrigado, pessoal.